Comunista, fascista, negro da casa, Uncle Tom. Não tem mais xingamento, peraí. Capitão do Mar, todos esses nomes em cima de um tipo de pessoa só, o negro livre. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Em 1871, Luiz Gama, o grande abolicionista, advogado, poeta, um homem importantíssimo na história brasileira, no processo de abolição do Brasil, o homem que libertou mais de 500 escravos por meio de ordens judiciais, de ações judiciais que ele promovia, se valendo de buracos ali na lei do ventre livre, na lei do sexagenário. Então ele foi um ex-escravo que se insurgiu contra a escravidão e foi uma figura importantíssima na abolição brasileira. Se você não conhece, deve conhecer o Luiz Gama, mas em 1871 ele escreveu no jornal O Correio Paulistano o seguinte, abre aspas: sei que algumas pessoas dessa cidade, aproveitando caridosamente o ensejo do movimento acadêmico, mandaram dizer para a corte e para o interior da província que isto por aqui, ao peso de enormes calamidades, ardia entre desastres temerosos e desolações horríveis, atestados por agentes da Internacional, e que eu, que não por certo faltar à sinistra balbúrdia, estava capitaneando uma tremenda insurreição de escravos. Protesto sinceramente, não só para fazer calar os meus caluniadores políticos, como aos inimigos da loja América, que não sou, nem serei jamais, agente ou promotor de insurreições, porque de tais desordens ou conturbações sociais não poderá provir o menor benefício à mísera escravatura e muito menos ao Partido Republicano a que pertenço, cuja missão consiste, entre nós, em esclarecer o país. Se algum dia, porém, os respeitáveis juízes do Brasil, esquecidos do respeito que devem à lei e os imprescindíveis deveres que contraíram perante a moral e a nação, corrompidas pela venalidade ou pela ação deletéria do poder, abandonando a causa sacrossanta do direito e por uma inexplicável aberração, faltarem com a devida justiça aos infelizes que sofrem escravidão indébita, eu, por minha própria conta, sem impetrar o auxílio de pessoa alguma e sob minha única responsabilidade, aconselharei e promoverei não a insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica, como a sanção necessária para pôr preceito aos salteadores fidalgos, aos contrabandistas impuros, aos juízes prevaricadores e aos falsos impudicos detentores. Fecha aspas. Esse trecho longo do artigo de Luiz Gama, então, no Correio Paulistano, em 1871, ele deixa muito claro qual é a sua posição política. Estava vendo ali um movimento, de acusação contra os abolicionistas de serem agentes da Internacional, de serem comunistas, Por quê? Porque eles queriam a libertação dos escravos, então tinham se insurgido contra a escravidão, e aí aqueles que ainda defendiam a escravidão, por mais absurdo que pareça, os escravocratas, eles acusavam essas pessoas de revolução e de comunismo. Então o Luiz Gama sai em defesa de si próprio, escrevendo esse artigo categórico, com esse trecho que é um primor, não só um primor literário, mas também um primor argumentativo. O que Luiz Gama diz é o seguinte: olha, eu não sou e eu nem nunca serei agente de insurreições. Fica aí o recado para os esquerdistas que adoram falar que o Luiz Gama era de esquerda, revolucionário e coisa e tal. Ele não era, e ele mesmo disse que não era. Ele falou: eu nunca serei agente de insurreição. Por quê? Porque isso é crime. Só que ele diz ainda mais, ele fala: só que se esses que se dizem arautos da lei, esses que se dizem pessoas importantes e tal, se eles prevaricarem no direito, se eles prevaricarem naquilo que é uma coisa constituída a todo ser humano, a sua liberdade, por exemplo, ele diz: olha, eu não vou esperar ninguém não, eu não vou me associar a ninguém não, eu mesmo vou não promover insurreição, ele vai promover resistência. Então aqui fica muito clara a posição de Luiz Gama,
que era um homem liberal, que era um homem que fazia parte da Loja América. A Loja América era uma loja famosa aqui brasileira, não sei nem se existe ainda hoje, mas enfim. A Loja América faz parte da maçonaria, né? Ele era um grão-mestre da maçonaria e ele era um advogado, né? Ele era um homem da lei. No filme Doutor Gama também, que foi dirigido por Jefferson D., tem um trecho lá em que uns revolucionários lá, abolicionistas, vão procurar pelo Luiz Gama para que ele se juntasse a eles nessas insurreições que eles estavam promovendo lá. E ele fala, não, eu não vou. Eu não vou porque eu prefiro ficar com a lei. Então o Luiz Gama agia somente dentro da lei, não tinha nenhum aspecto revolucionário no que ele fazia, no sentido, né, revolucionário de esquerda, assim, né, de revolucionário para derrubar a ordem vigente e instaurar uma outra ordem. Não, o que ele queria era proteger e defender aquelas pessoas injustamente escravizadas quando elas já deveriam estar em liberdade. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. E ele fez isso imbuído do profundo sentimento abolicionista que ele tinha. Mas ele foi chamado de comunista por isso. E ele precisou se defender. Mas esse não é o único caso. Tem um outro caso muito curioso de uma pessoa negra que também foi rotulada por suas posições. Esse foi Arlindo Veiga dos Santos. Arlindo Veiga dos Santos foi um professor de filosofia aqui de São Paulo, né, mais propriamente do interior de São Paulo, mas ele se formou aqui na capital. Ele foi professor do Colégio São Bento, foi professor da Faculdade de São Bento, era um tomista, né, um especialista em Tomás de Aquino. Ele traduziu obras do Tomás de Aquino para o português. Ele era um grande estudioso, um grande intelectual, um grande professor de filosofia. Eu não diria propriamente um filósofo, mas um grande professor de filosofia aqui da capital de São Paulo. E ele foi um dos principais fundadores da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, né, que eu sempre menciono aí nos meus vídeos, nos meus artigos, foi e continua sendo para mim o maior movimento negro organizado da história do Brasil no pós-abolição. Então, depois do abolicionismo, que para mim é o maior movimento cívico, né, da história brasileira, vem a Frente Negra. A Frente Negra se organizou ali no finalzinho dos anos 20, né, e avança um pouquinho até os anos 1930. Não durou tanto tempo assim, infelizmente, porque eles intentaram se tornar um partido político. Aí quando o Getúlio Vargas, que era até um apoiador da Frente Negra e tal, quando ele passa a proibir partidos políticos, então, e aí ele proíbe a Frente Negra Brasileira de se tornar um partido, e aí houve uma desarticulação da Frente Negra, e aí ela foi desmontada e deixou de existir. Mas foi um grande movimento negro brasileiro. Eles tinham escolas, né, turmas de alfabetização, eles tinham aconselhamento jurídico, por exemplo. Então, quando aconteciam casos de racismo aqui em São Paulo, eles tinham um grupo de advogados que iam até o estabelecimento, por exemplo, que tinha agido com racismo com uma pessoa, e iam lá ameaçar de processo, né? A Frente Negra se espalhou aí pelo interior de São Paulo também. Eles tinham uma carteirinha que era muito bem vista aí pela sociedade. Então, quando você ia procurar um emprego, por exemplo, você era uma pessoa negra, ia procurar um emprego e você levava a sua carteirinha da Frente Negra, os estabelecimentos costumavam levar isso em consideração e achavam que as pessoas que eram filiadas à Frente Negra eram pessoas recomendáveis, eram pessoas bacanas e poderiam trabalhar e ser contratadas sem nenhum problema, né? A Frente Negra também defendeu que as pessoas negras deveriam adquirir imóveis, né? Então criaram lá um departamento de aconselhamento financeiro, né, imobiliário, para a pessoa poder saber como ela poderia adquirir um imóvel. Tá? Então, enfim, uma série de iniciativas espetaculares. Eles tinham um jornal, o jornal onde eles vocalizavam as suas ideias, que era A Voz da Raça. Foi um dos precursores aí também da chamada imprensa negra brasileira. Nesse jornal, eles publicavam os seus manifestos, eles diziam para que servia a Frente Negra. A Frente Negra tinha um lema, né, que era Deus, Pátria, Família e Raça, né? Então, por isso também que ela era confundida, digamos assim, com o fascismo, né? Então, aí o Arlindo Veiga vai ser acusado de ser um fascista, ele vai ser cancelado pelo movimento negro posterior,
por ter suas posições mais à direita, né? Ele era monarquista, ele também era líder de um outro movimento paralelo à Frente Negra, que era o patrianovismo, que defendia a restauração da monarquia, né? Então ele era um monarquista, ele tinha contato com aqueles príncipes herdeiros à época, depois do final da monarquia brasileira e tudo mais. Então ele fez todo um movimento que se tornou gigantesco, um movimento que se tornou importantíssimo para a história brasileira, e ele tinha uma relação política mais à direita. Por quê? Porque ele era um católico mesmo, daqueles católicos tradicionalistas, ele era monarquista e ele tinha esse outro movimento que era a Pátria Nova, né, o patrianovismo, que muitos achavam que se confundia com a Frente Negra, outros achavam que eram distintos, que não tinha nada a ver, mas isso foi tema de debate e continua sendo tema de debate. O problema é que a pecha de fascista que foi colocada em cima do Arlindo Veiga tornou o trabalho da Frente Negra menos reverenciado pelos movimentos negros contemporâneos, né? A importância da Frente Negra foi menosprezada, continua sendo menosprezada pelos movimentos negros. Não tanto o caso do Luiz Gama, que eu falei agora há pouco, porque eles ignoram que ele era uma pessoa liberal, né? Então finge que isso não era verdade. Agora, o Arlindo Veiga, como ele era declaradamente uma pessoa mais à direita, né? Ele é então menosprezado pelos movimentos negros por isso. E vejam, e curiosamente, no manifesto do patrianovismo do Arlindo Veiga, ele fala umas palavras assim que, claro, podem ser mal interpretadas, mas precisam ser lidas no contexto. Veja só o que diz então o manifesto da Pátria Nova do Arlindo Veiga dos Santos. Abre aspas. Somos Pátria Nova, extrema-direita radical e violenta, afirmadores de Deus e a sua igreja, afirmadores da pátria imperial e católica, inimigos irreconciliáveis e intolerantes do burguesismo, plutocracismo e capitalismo materialista, ateu, gozador, explorador, internacionalista, judaizante e maçonizante. Fecha aspas. Então vejam, ele como, né, alguém católico, tradicionalista, né, inclusive é contra o capitalismo, né? Ele é contra o comunismo e também é contra o capitalismo. Ele é a favor da igreja, ele é a favor do cristianismo, ele é a favor da Santa Igreja Católica. Então, assim, tudo isso pode ser questionado no posicionamento do Arlindo Veiga? Pode, obviamente, né? E, como diz a Teresa Malatian, que foi uma biógrafa, né, ela escreveu um livro sobre a Frente Negra e o Arlindo Veiga, ela disse que, na verdade, o Arlindo Veiga, ele pegou, inclusive, porque o movimento fascista, na época, no início da década de 30, né, e que estava em alta e tudo mais, como ele era contra o comunismo, e o fascismo também era um movimento contra o comunismo, então ele acabou pegando alguns elementos de anticomunismo do fascismo e importando à sua maneira. Mas ele não foi o único a fazer isso. Outros grandes líderes negros, por exemplo, acabaram se associando a algumas ideias erradas, né? Que hoje a gente reconhece como ideias erradas, mas que muitos foram enganados à época por isso. O próprio W.E.B. Du Bois, que foi um dos maiores intelectuais negros do século XX, que foi o primeiro negro a receber um título de doutor pela Universidade de Harvard, ainda no século XIX, ele foi, por exemplo, dar a mão lá para o Mao Tse Tung, né? Ele foi lá, achava que o comunismo stalinista era uma coisa maravilhosa, né? E ignorou tudo aquilo que o Mao Tse Tung fez na China, ignorou tudo aquilo que o próprio stalinismo fez na União Soviética. Então, quer dizer, eles se associavam, mesmo sem saber muito bem o que estavam fazendo, enganados pela propaganda, né? E o Arlindo Veiga não foi diferente. Então, a gente pode, inclusive, discutir esses aspectos. Agora, menosprezar o trabalho dele na Frente Negra Brasileira, né, e colocar a pecha nele de ser um fascista no modo como compreendemos o fascismo hoje, é um erro. Então tudo isso, na verdade, faz parte daquilo que eu chamo de a sina do negro livre. Toda aquela pessoa que é negra e que decide por si próprio como quer conduzir a sua vida, essa pessoa ela fica sendo tutelada, ela precisa ser encaixada num quadradinho, encaixada numa posição política específica, encaixada num posicionamento ideológico específico. Ela não pode simplesmente fazer as suas escolhas. As pessoas que não são negras, elas não passam por isso.
Você não vê pessoas não negras sendo questionadas o tempo todo por suas posições. As pessoas simplesmente são o que são, fazem as escolhas que fazem, têm os seus posicionamentos porque pensam de determinado modo, de tal ou qual maneira. Elas não estão presas a ideologias algumas, a religião nenhuma, a aspecto nenhum da vida. Cada pessoa é um indivíduo. Óbvio que as pessoas negras têm um histórico e que esse histórico pode levá-las a tomar decisões que sejam mais ligadas a movimentos organizados ou não. Uma pessoa negra não precisa necessariamente concordar com os movimentos negros. E nem os movimentos negros precisam tentar tutelar todas as pessoas negras como se essas fossem as suas escravas. Não. As pessoas negras são plurais, elas são diversas, elas são livres. Você vai ter negros de direita, negros de esquerda, você vai ter negros equivocados, vai ter negros que estão certos, vai ter negros que são sambistas, rappers, vai ter negros que tocam e gostam de música clássica, vai ter negros compositores de samba, vai ter negros compositores de música clássica, vai ter negros cantando ópera, vai ter negros de tudo quanto é jeito, e é bom que seja assim, porque negros são ou não são seres humanos como outras pessoas quaisquer. Então, trate você aí que está me ouvindo, se você tem esse pensamento que gosta de ficar tutelando as pessoas negras, deixa disso, tá? As pessoas negras são livres, nós somos livres e a gente tem que ter o direito de escolher o que a gente quer para a nossa vida, como a gente quer conduzir a nossa vida, o que a gente quer pensar da nossa vida, e isso compete só a nós. Afinal de contas, o fim da escravidão foi o estabelecimento da liberdade das pessoas negras. E eu estou aqui para dizer a você que eu vou lutar até o fim para garantir essa liberdade. Deixa aqui seu comentário se você concorda, discorda disso, se você concorda com o Luiz Gama, com o Arlindo Veiga, se você já os conhecia, se você não conhecia, vou deixar o link aqui para 2 artigos que eu escrevi sobre eles. Eu vou deixar também o link aqui para o Valete Plus, para você conhecer o Valete Plus. Lá você tem inclusive uma área que é exclusiva minha, que você pode acessar lá, tem conteúdos produzidos só para lá e para nenhum outro lugar, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.